Então, enquanto o pessoal entra aí, eu dei algumas dicas para a turma do terceiro período, que eu acho que eu já devo ter dado para vocês no terceiro período, mas nas aulas presenciais, no início das nossas conversas. Então, eu acho que sempre vale reforçar e também dar as dicas para quem está chegando agora, né? De repente, não foi meu aluno no terceiro período. Eles gostaram tanto que eu falei, quer saber? Eu vou falar isso em todas as turmas. Então, assim, meus queridos e minhas queridas, o que eu tenho para dizer para vocês na data de hoje? Vocês já devem ter percebido, né? Deixa eu separar a conversa em duas partes, né? Primeiro sobre a educação e o curso de Direito, e a segunda parte um pouco mais profissional. Com relação à educação e o curso de Direito, estou aqui trabalhando um lobby pesado para vocês se esforçarem no próximo ENAD, se vocês forem fazer o próximo ENAD, eu imagino que o quinto período faça. Por quê? Vocês devem ter observado, né, nos últimos tempos, que boa parte dos cursos de Direito aqui em Curitiba foi vendido para empresas de educação de grande porte. A Croton, é Croton? Craton? Creton? Criton? Enfim, eu acho que é Croton o nome da empresa. A Croton, um outro grupo de ensino que comprou lá a Unicuritiba, etc. Então, vocês devem estar observando isso no mercado de educação, que são poucas as universidades que estão se mantendo raiz, né, que estão mantendo o estudo, ainda que remoto, presencial, no sentido de que o professor está dando aula, tira dúvidas na hora, etc. E eu realmente acredito que isso vai mudar a leitura do mercado com relação às faculdades. O que isso significa, pessoal? Que o curso de vocês na UPET vai valer mais do que valia 2 anos atrás. Simples assim. Porque a Unicuritiba está mudando a forma de ensino, está mudando a dinâmica, a Positivo também foi comprada, está mudando a dinâmica, e a gente observou isso acontecendo quando eu estava na faculdade. Então, quando eu estava na faculdade, o que aconteceu? A gente tinha alguns cursos bem tradicionais em Curitiba. Os mais tradicionais eram PUC, Unicuritiba e Federal. Eram os 3 cursos tradicionais que a gente tinha. Quem é um pouco mais velho, mais experiente, né? Diego, Marco, pessoal aí que tem mais de 20, pelo menos, né? Que vocês aqui, em geral, são tudo criança. Pessoal que tem mais de 20, 25, estamos nessa categoria, né, Diego? Por pouco, mas estamos, né? Pessoal que tem mais de 20, assim, por pouquinho, né? Passou ali uns 2, 3 anos, mas já temos mais que 20, né? Então, o pessoal que já tem mais que 20 sabe que essas eram as 3 faculdades que tinham aqui em Curitiba com relação ao direito e a gente não via praticamente outra, né? Alguns anos atrás. E eu lembro até hoje de quando abriram a Positivo, que eu olhei e falei, cara, meus amigos começaram a ir para Positivo, eu falei, que gente imbecil, gente, Positivo é escola. O que uma pessoa vai fazer faculdade na Positivo, essa faculdade que acabou de abrir, daqui a pouco fecha isso aí, não vai dar certo, não sei o que e tal. E eu lembro que eu olhava com uma desconfiança gigantesca para Positivo. O que a Positivo fez? Investiu em um modelo de ensino e rapelou, galera, os professores da Unicuritiba e contratou um monte de professor da Federal. O que aconteceu com a Positivo? Evoluiu muito rápido. Hoje a Positivo é referência, né? É uma das faculdades que nós temos como referência. Não sei por quanto tempo, porque foi vendido para um grupo, né? Não é mais a Positivo que faz o controle, e a gente está vendo, assim como viu em outras faculdades, uma demissão em massa dos professores que são mais caros, que são professores que têm mestrado, professores que têm doutorado e que têm pós-doutorado. É isso que a gente tem observado. Com isso, pessoal, a OPET sai na frente, porque a OPET manteve os professores caros. Um professor tipo o Ipirandi, que terminou agora o segundo pós-doutorado, é claro que é um professor que para uma instituição custa mais caro do que um professor especialista, certo? Porque pela qualificação é um professor que custa mais caro, e assim por diante, né? Nós temos professores muito qualificados, de professor desembargador, enfim. Então, vocês investirem numa boa nota do ENAD é uma estratégia coletiva bem interessante, porque eu tendo a crer que nos próximos anos a gente vai ter uma queda da nota de faculdades que eram tradicionais aqui em Curitiba. É a Positivo, que estava vindo forte, a Curitiba, que era extremamente tradicional. Teve uma época que nem tinha PUC aqui, que em direito, nem se falava em direito na PUC, né? Era Curitiba e Federal, ali no início dos anos 60, 70, só era Curitiba e Federal. Enfim, então estou fazendo lobby do ENAD aqui pesadão para vocês se dedicarem ao ENAD, porque eu acho que a gente vai ter uma virada no mercado nos próximos
meses, nas próximas semanas, né? Isso impacta diretamente na carreira de vocês. Dito isso, a gente também está verificando uma virada muito interessante profissional. E aqui, vocês já estão no 5º período, eu acho que eu tenho que chamar a atenção para algumas coisas. Então, vejam lá, pessoal. Com a pandemia, a gente digitalizou boa parte dos processos. O que não era digital virou, o que era digital não desvira nunca mais, né? Então, por exemplo, no direito civil, já é possível você distribuir uma inicial e requerer na inicial que o processo corra integralmente de forma digital. Com isso, o Caio Binder, nunca sei se é Binder ou Binder, não sei se o seu sobrenome é American ou brasileiro, Caio, depois você me conta. O Caio... É brasileiro, mas professora. Binder, então beleza. Vai que eu solto um sobrenome errado aí. Me corrijam quando eu falar o nome de vocês errado, tá? Fico ofendida, não. Vocês têm que se ofender se eu falo o nome de vocês errado. Caio Binder vira advogado, né? E daí ele tem algumas opções de atuação no mercado. Ele pode trabalhar numa área tradicional, por exemplo, direito previdenciário, que existe desde Getúlio Vargas, ou ele pode trabalhar numa área inovadora, como, por exemplo, o direito digital. O que vai fazer com que o Caio se diferencie no mercado? Ele tem uma abordagem diferenciada dentro desses dois espectros profissionais, né? Então, numa área tradicional, eu tenho um exemplo que para mim é fantástico no direito previdenciário, de um sujeito que era engenheiro, foi se aposentar e viu que os escritórios demoravam muito para fazer o cálculo previdenciário, não respondiam de maneira ágil. A pessoa que quer se aposentar, ela tem pressa, porque ela não aguenta mais, certo? Ela tá louca para se aposentar. E o que ele fez, então? É uma abordagem diferenciada. Ele criou uma plataforma simples, pessoal, em que o cliente preenchia os seus dados, esses dados, uma vez preenchidos, já levavam para um contrato e para uma procuração, o cliente assinava, mandava para ele, e a partir das informações que o cliente preenchia naquele formulário, o cálculo previdenciário era feito automaticamente pelo sistema que ele tinha desenvolvido. Veja que não é um sistema super elaborado, mas é um sistema que facilita muito o trabalho. O cara ficou rico. Começou a fazer isso 10 anos atrás, ganha muito mais do que ele ganhava quando era engenheiro, porque ele teve uma boa ideia. Nas áreas novas, pessoal, tem muitos mercados novos surgindo, mercados que não existiam e que os advogados antigos não estão preparados para enfrentar. As abordagens do direito digital constituem uma dessas espécies de mercado, né? Dentro do direito digital, existem, de fato, áreas pouquíssimo exploradas. Mesmo na área criminal, né? A questão de cooperação internacional em investigações, validade de prova em cooperação internacional, cybercrimes, crimes com criptomoedas, lavagem de dinheiro com criptomoedas, tem muita coisa nova surgindo. Professora, por que você veio com esse papo hoje? Primeiro, para vocês estudarem para a ENAD, vou subir algumas questões, já havia combinado com vocês, eu farei provavelmente nesse final de semana, algumas questões ENAD, valendo meio ponto extra para quem fizer, não precisa nem acertar, gente, é ponto de participação, tá? Fez a questão, meio pontinho extra na média. E em segundo lugar, porque eu quero motivar vocês a buscarem dentro do direito espaços que tragam efetivamente alegria de vocês pesquisarem, de vocês aprenderem. Vocês falem, porra, esse tema aqui é um tema que me dá tesão de pesquisar. Eu assisto esse curso e falo, putz, tem um espaço para mim no direito. Porque eu creio, pessoal, que o direito é tão amplo, o direito tem tantas áreas que tem espaço para todo mundo. Mesmo você que é das exatas e caiu aqui de paraquedas, pode tentar e bordar no previdenciário, como fez esse colega que eu conheço, né? Que aos 50 anos entrou na faculdade de Direito, aprendeu previdenciário, monetizou o previdenciário com o conhecimento prévio que ele tinha e agora está rico. Tem um espaço no direito para vocês. Então, eu quero passar aqui para vocês algumas plataformas em que vocês podem assistir cursos gratuitos do que é mais moderno, de faculdades internacionais, cursos que realmente podem preparar vocês para um futuro mercado de trabalho com muita qualidade. Então, o que eu estou passando para vocês são plataformas. Essas plataformas reúnem cursos de Harvard, de Cambridge, cursos da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, cursos da Universidade del Rosário, que é na Colômbia. Tem cursos de tudo que é faculdade no mundo, são, em geral, gratuitos, e você só paga
em alguns cursos, se você quiser efetivamente o certificado. Então, por exemplo, eu fiz um curso na Future Learn que era sobre feminismo. Esse curso da Future Learn era em parceria com uma faculdade australiana e a Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E eu tive aula de feminismo com a melhor amiga da Angela Davis. A Angela Davis, para quem não sabe, é uma feminista negra dos Estados Unidos, que foi uma das lideranças dos Panteras Negras. E que é uma autora, assim, paradigma do feminismo mundial. Em quantas oportunidades, pessoal, em quantos contextos eu teria aula com essa mulher? Nunca. Nunca. Né? Fiz o curso de graça, achei o curso bom, achei que acrescenta na minha formação, paguei R$180, pessoal, pelo certificado. 6 semanas de curso. Quanto que você paga R$180 em 6 semanas num curso internacional? Só por meio de plataforma digital. Então vejam que se vocês quiserem, se vocês assim desejarem, durante a própria construção da graduação, vocês podem construir um nicho profissional para vocês. Ah, professora, eu me interesso um pouco por direito digital, acho que pode ser um caminho legal. Me interesso por direito médico, estou vendo que está bombando, acho que pode ser interessante. Eu quero ir para a administração pública. Acho que, de repente, ser procurador de município. Tem concurso de procurador de município, gente, facinho de passar. Facinho de passar. Porque eles abrem um editalzinho lá no município, quase ninguém fica sabendo, o salário é 4, 5 mil, você passa para procurador no município e adquire uma experiência maravilhosa com um salário que você raramente consegue de entrada na faculdade. Certo? Então, essas plataformas são uma opção. Segunda opção que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda no... Está aberto. Site do Senado. Está com inscrições abertas, tá? Aqui no site do Senado. Deixa eu só aumentar aqui o... Ô, Jesus. Deixa eu parar e ir de novo, que travou. Olhem lá, gente. Não estou conseguindo mexer no negócio. Eu vou mandar o link aqui para vocês, vocês entram aí, tá? O site do Senado estão abertas nesse momento, tá? Então não comam muita bola. Na plataforma Saberes, alguns cursos gratuitos com certificado que vão valer horas complementares para vocês, portanto, porque tem certificado e horas, certo? De diversos temas, gente. De temas extremamente interessantes, desde temas políticos até temas de direito. Alguns são muito introdutórios, eu penso, para o 5º período. Mas alguns vão abrir a cabeça de vocês para áreas novas. Vamos ver se agora eu consigo mostrar aqui, ó. Olhem lá que interessante. Foi. Esses cursos todos do Senado são cursos gratuitos. Nenhum deles é pago. Todos têm certificado. Olhem os temas que interessante. Estado e organizações da sociedade civil. Gente, organizações da sociedade civil. Aqui a gente vai falar de ONG, a gente vai falar de sociedades, a gente vai falar de federações, a gente vai falar de uma série de áreas de atuação que são pouquíssimo exploradas pelos profissionais de direito atualmente. Então, você aprender a advogar para ONG, você aprender a advogar para organizações da sociedade civil, você abre uma possibilidade de carteira de clientes gigantesca. Mercosul, orçamento público, para você que quer trabalhar, fazer um concurso, de repente, no futuro, por um TCE, você já começa a ter um contato com o orçamento público de uma maneira mais aprofundada. Lei de acesso à informação, que é sobre a transparência, né, dos órgãos públicos. Introdução ao direito do consumidor, introdução ao direito constitucional, poder legislativo municipal, processo legislativo regimental, processo legislativo federal, política contemporânea. Olha quantos cursos legais, pessoal, para vocês fazerem sobre doutrinas políticas, liberalismo, novas esquerdas, social-democracia, socialismo, Lei Maria da Penha, gerente do setor público, cerimonial do ambiente legislativo. Olha que específico, gente. Uma carreira que a gente nem para pensar que existe. Assédio sexual e moral no trabalho, então curso de direito do trabalho, desenvolvimento de equipes, enfim, uma série de cursos que podem fazer diferença profissionalmente para vocês. Se vocês forem trabalhar num escritório, pessoal, e vocês tiverem um curso de desenvolvimento de equipes pelo Senado Federal, você não acha que isso vai ser um diferencial no teu currículo? Eu te garanto que isso vai ser um diferencial no teu currículo.
certo? Te garanto. Então, pessoal, ficam as dicas aí para vocês, muito rapidamente, né? 10 minutinhos aí, eu acabei ficando mais tempo conversando com o pessoal da aula anterior, porque eles estão muito no início da faculdade, muitas possibilidades. Então, e eles têm muita curiosidade. Então, ficam algumas dicas aí que eu acho que podem realmente fazer diferença. Hoje em dia, o feijão com arroz não dá mais espaço para ninguém, pessoal. Vocês fazerem o básico, não dá mais espaço para ninguém. Com todo respeito, assim, todo respeito do mundo aos grandes nomes que vieram antes de mim, né, que construíram o caminho para mim. Elias Matarassade, Dotti, professor Romeu Bacelar, que são pessoas que estão aí no mercado de trabalho há muito tempo. São advogados excelentes? São. São pessoas que fizeram a diferença? Sem sombra de dúvidas. Mas na época deles, gente, por ano, se formava 30, 40 advogados. Estão entendendo? E eles estão no mercado de trabalho há 50 anos. Agora, galera, forma 30, 40 advogados na OPET. E nós temos 30 faculdades em Curitiba e região. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pode ser assustador esse discurso que eu estou fazendo, no sentido de, professora, você está falando que vão ficar todo mundo desempregado? Não, porque muita gente que se forma sem fazer um mínimo de esforço, sofrendo para terminar a hora complementar. É ou não é? Vocês não escutam dos colegas de vocês? Ai, falta 10 horas complementar. O mínimo que um aluno de direito tem que fazer é cumprir a porra da hora complementar, gente. Não é tão quando difícil. ele não chega no final do curso, ainda falta todas as horas ainda, né, professor? Falta todas as horas. Como assim, cara? O que você fez durante a faculdade? Eu tava coçando o saco, jogando Among Us e PS4 a tarde inteira? Meu rapaz, né? Pior que eu vou falar, professor, esses dias eu fiz uns cursos desses saberes e fiz mais, acho que mais um outro curso no outro site, tudo gratuito. Aí eu peguei e passei pro PET os certificados, eles deram quase 50 horas complementares para mim. Aí, ó. Não é difícil cumprir hora complementar, pessoal. Não. Eu falo E isso. os cursos dos saberes são bons. São excelentes, são excelentes. Eles pegam os melhores para dar os cursos, né? Então, assim, existem oportunidades muito legais. E eu vou dizer para vocês, fazendo o mínimo, que é cumprir as horas complementares com qualidade, vocês vão estar na frente de 90%. Porque as pessoas não fazem o mínimo. Digo isso com maior tranquilidade do mundo. Professora, que discurso, fiquei triste agora. Não é para ficar triste, é para você pensar que se você se esforçar um pouquinho, você vai estar na frente de 90% da tua concorrência. Não é muito que precisa, gente. Eu falei para o pessoal da manhã, eu nunca fui espetacular em nada. Qual que era o meu combinado interior? Que eu não ia tirar menos que 8 nas matérias que eu não gostava, porque eu tenho a obrigação de pelo menos conseguir cumprir ali um mínimo de respeito, até com a matéria que eu não gosto, né? E me esforçar para ser uma aluna nota 10 no que eu era boa e no que eu gostava. Quando você vai buscar um curso desses, pessoal, você não vai buscar um curso para cumprir horas complementares. Você vai buscar um curso que te dê prazer de assistir. Você fala, porra, que tema interessante, isso aqui me instiga, isso aqui me dá vontade de estudar. Vou assistir esse curso. Pô, essa área aqui é uma área legal. Eu gosto de videogame. Adoro jogar videogame, acho videogame super legal. Você sabia, pessoal, que tem uma discussão super interessante sobre a questão das monetizações internas nos videogames? Quando você tem o dinheirinho do videogame, como você negocia aquela armadura rara que você encontrou, se você quiser vender essa armadura rara, que é um objeto, não é um objeto, né? Não é algo. Como você monetiza isso? Como que você faz o contrato de venda? Como que você garante a entrega se você é o comprador dessa armadura no jogo? Isso é discutido no direito, gente. Se você gosta de videogame, tem curso sobre isso. Sobre jogos e direito digital. Tem curso para tudo que é gosto. Tem tema de estudo para tudo que é gosto. Não existe no mundo desculpa para vocês não cumprirem as horas complementares e não acharem uma área no direito que interessa a vocês. Mulherada ou amarada, né? Porque não temos aqui nenhum tipo de recorte de gênero, que se interessa por moda. Direito e moda é um tema que está super em alta. Super em alta. Desde o ponto de vista de propriedade intelectual de peças, até o ponto de vista sociológico de apropriação cultural. Os limites da apropriação cultural, a exploração do trabalho intelectual de povos tradicionais. Então, vem a Chanel para o Brasil
e pega uma estampa produzida por um povo tupi-guarani. Pega aquela estampa, sem pagar qualquer tipo de royalties ao povo tupi-guarani, e produz uma bolsa que ela cobra 50 mil reais por bolsa. Ou seja, ela está fazendo uma exploração de um produto produzido por um povo local. Isso é apropriação cultural? Primeiro, de um ponto de vista sociológico. Segundo, de um ponto de vista de direito de propriedade intelectual. Como que a Chanel indeniza aquele povo, aquela comunidade, pelo uso da produção intelectual daquela comunidade? Cara, eu acho isso extremamente interessante. É que eu não tenho tempo de estudar tudo que me interessa. Mas tem muita coisa nova surgindo e que advogado velho não vai estudar. Porque já é especialista em outra coisa. Você acha que eu vou estudar a moda do povo tupi nessa altura do campeonato, gente? Eu nem sou uma advogada velha. Certo? Então tem muito tema interessante, tem muito curso. O que precisa é de um pouquinho da força da vontade de ir atrás e ver o que está rolando agora de discussão e ver o que está rolando de curso. Então, fica a dica para vocês, investir aqui alguns minutinhos da nossa aula, mas eu acho que vale a pena a gente ter essa conversa, porque o quinto período é um período bem safado com a gente, que é quando bate aquele sentimento do o que eu estou fazendo com a minha vida. Se você não está com esse sentimento, gente, você não está fazendo o quinto período direito, tá? Quinto e sexto período é o momento que você fala, puta que pariu, o que eu fui me enfiar nesse curso? Mercado saturado, pandemia, uma desgraçaiada do cacete, o que eu tô fazendo aqui? Daí o que bate, gente? Um desânimo. Não bate um desânimo? Vocês não estão um pouco desanimados? Eu, no quinto período, fiquei me perguntando por que eu tinha saído da Belas Artes e estava fazendo direito. O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Na moral, o que eu tô fazendo aqui? Quem que vai me contratar? Eu sou mulher, sou nova, vou me formar com 21 anos, não posso fazer concurso direto, porque tem que ter prática. Quem que vai olhar para minha cara de pirralha e vai falar, é você que vai ser minha advogada criminal? Eu achava que eu nunca, gente, ia conseguir advogar, que eu nunca ia ter cliente. Hoje eu tive que entrar atrasada na aula porque estava a banda B me ligando por conta de uma cliente que eu estou atendendo. Tava o G1 me ligando. Quando que eu imaginei isso na faculdade, gente? Nunca! Nunca que eu imaginei na faculdade. Certo? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o quinto período traz desânimo. Não deixa te desanimar. Não deixa você desacreditar. Porque o mercado sempre tem espaço para quem é bom. Eu sei que é clichê isso que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. A gente está produzindo muito profissional do direito medíocre. Medíocre, mediano, meia boca. Certo? Eu abri esses dias um site de um advogado que dizia que ele fazia liberdade provisória consensual. Que liberdade provisória consensual é essa? Você senta a negociar com o Ministério Público? Não existe isso. Da onde que o cara tirou uma liberdade provisória consensual? Tirou do chapéu, para não falar o outro lugar de onde ele tirou, né? Então, assim, a concorrência não tá forte, pessoal. Por mais que o mercado seja saturado, a concorrência não tá forte. E a maior arma que vocês têm é o currículo de vocês. Ninguém discute com currículo. Ninguém vai dizer que você não sabe se você fez o curso. Ninguém vai dizer que você não entende se você passou naquela prova. Ninguém vai dizer que você não entende se você terminou o teu mestrado, que é difícil de concluir, eu tô aqui para testar para vocês. É foda terminar o mestrado. Exige mentalmente, é assim, dá vontade de pular da janela durante o mestrado, é de cair o cu da bunda. Mas ninguém mais pode falar para mim que eu não entendo o que eu estudei. Ninguém tira de vocês o que vocês aprendem. E a gente tem o benefício, a bênção de viver uma época em que a gente faz curso de graça. Cursos excelentes. Para tudo que é lado. Vocês têm noção, gente, do privilégio que é você poder aprender o que você quiser no mundo. Se você quiser aprender hoje, gente, a trocar a rebimboca da parafuseta do teu carro, tem um curso na internet para você aprender. Não tem o que você não possa aprender. Não tem. A gente tem acesso ilimitado ao conhecimento. Professora, que droga você usou hoje que eu quero um pouco? Você tá bem louca, né? É que eu fico emocionada, gente. Eu sou de uma geração, o Diego tá aqui de prova. Eu sou de uma geração, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos semana que vem. Que eu peguei a revolução da internet inteira, né? Então, eu peguei tanto a época que a gente tinha Larousse Cultural, se fosse rico, né? Em casa para fazer pesquisa, ou que a gente tinha que ir na biblioteca da escola pesquisar. Então, a professora pedia lá um trabalho sobre as briófitas. Aí você ia lá na biblioteca da escola e procurava... A Barça? Oi? A Barça. Lembra da Barça? Barça, se você fosse muito rico, né?
Barça era coisa de playboy, né? Larousse Cultural era um pouco mais acessível. A Barça era coisa de playboy. Aqui em casa eu herdei uma Barça aqui. Aí, ó, playboy. Coisa de hipster Barça. Herança. A gente não tinha acesso à internet, pessoal. Tinha que ir nos lugares pesquisar. Hoje, você digita para saber como que funciona uma cirurgia de câncer do colo do útero. E tem vídeo da cirurgia do câncer do colo do útero, cara. Olha que coisa louca. A gente pode aprender o que a gente quiser. E isso coloca a gente em condições de igualdade. Ninguém que está se formando ao mesmo tempo que vocês, em nenhum lugar do mundo, tem mais acesso a conhecimento do que vocês. Ou, pelo menos, se ele tem mais acesso a conhecimento, não é muita diferença. Porque a gente tem a internet, pessoal. Então, não tem desculpa. Você pode, sim, ser um advogado pica no tema que você escolher. Você pode passar, sim, no concurso que você quiser. Não deixa o 5º período te pegar na lombeira. Não deixa. Não Essa tem. conectividade de hoje em dia, você consegue fazer uma reunião, eu aqui, você aí em Curitiba, o outro sócio lá nos Estados Unidos, o outro lá na puta que pariu, e a gente está tudo conectado. É incrível. E, Diego, com a pandemia, as pessoas perderam o preconceito de contratar advogados de outras áreas e fazer reunião remota. Eu tenho cliente em Santarém, no Pará. Eu tenho cliente em Brumado, na Bahia, que é uma cidade que eu não sabia que existia até o cliente me procurar. Brumado, na Bahia, gente. Eu não sabia que essa cidade existia. Eu conhecia Brumadinho, do acidente, ali no Mato Grosso ali? Não é, né? Mato Grosso? Minas Gerais. Minas Gerais. Conhecia Brumadinho de Minas Gerais, é verdade, Minas, né? Bem Minas, porque foi uma mina, inclusive, né? Foi uma exploração de calcário, acho, né? Mas, enfim, pessoal, a gente está vivendo uma dinâmica nova, em que é muito fácil se destacar. Muito fácil. Surfem essa onda. Não deixem essa onda passar. Porque muita gente vai ter preguiça de surfar essa onda. E se tu surfar essa onda, vai se dar bem. Vai se dar bem, não tem como dar errado. Última dica do dia que eu vou passar é um link. Esse link, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da Amazon e do Kindle, certo? O Kindle, ele é um livrinho digital. Não existe, nesse momento, a necessidade de você comprar um Kindle, certo? Você pode baixar o aplicativo da Amazon e comprar os livros da Amazon no seu celular. Ou mesmo, se o seu computador permite que você baixe o aplicativo, você também pode baixar o aplicativo do Kindle no seu computador. Por que eu estou falando isso para vocês, meus queridos? Porque nós estamos com uma promoção na Amazon, não sei quanto tempo vai durar, né? Estou mandando o link de exemplo aqui, agora eu vou mandar o link da promoção total. Tem uma editora britânica que se chama Routledge, escreve assim. A Routledge tem uma pesquisa, apoia, né, no mundo as pesquisas de ponta. Então, tudo que tem de mais moderno nas ciências humanas é publicado pela Routledge. O sonho de qualquer pesquisador é publicar uma pesquisa, um livro pela Routledge, da sua pesquisa doutoral, da sua pesquisa de mestrado. A Routledge liberou 75 páginas de livros gratuitos para Kindle. Tem de tudo que você possa imaginar. Tudo. Tem um livro chamado Direito dos Robôs. Como assim Direitos dos Robôs? O robô tem direito? Em que limite? Que direito que tem um robô? Não consigo fazer a mínima ideia, não consigo nem... Direito dos animais, para mim, já é um negócio interessante, maluco. Direito do robô, que não tem personalidade jurídica. Como que é um direito do robô? Não faço a mínima ideia. Quem que pesquisa isso no Brasil? Sei lá, conheço uma pesquisadora que pesquisa isso no Brasil. A Júlia, que estava fazendo mestrado comigo na PUC. Para vocês estarem antenados com o que vai ser importado para o Brasil, estejam antenados ao menos com os títulos do que estão pesquisando fora. Você fazer um TCC de Maria da Penha, gente, Maria da Penha é uma lei importantíssima, importantíssima, mas tem 982 mil TCCs de lei Maria da Penha. Se você faz um TCC de direito dos robôs, teu nome vai aparecer no Google quando pesquisarem direito dos robôs, direito digital. Vocês estão entendendo que tem como a gente ser estratégico na faculdade? Tem como ser muito estratégico na faculdade. Então, assim, tragam esses temas novos para a sala de aula. Tragam esses temas novos para a vida de vocês. Nesse link que eu passei da Amazon para vocês, da Routledge, tem livros de R$3.000 de graça. R$3.000.
Eu baixei, gente, 37 mil reais em livro. Vocês estão entendendo? 37 mil reais em livro. É tudo em inglês? É tudo em inglês. Mas, meu amigo, baixa o tema que te interessa. Você pode aprender a falar inglês. Esse livro não vai sair da tua biblioteca. Vocês estão entendendo? Baixa o tema que te interessa e guarda. Se você não está com um inglês bom para ler ainda, guarda. Quer investir o teu tempo livre da pandemia? Você não fala inglês? Vai aprender. Aprende inglês, aprende espanhol. Isso vai fazer diferença para vocês se colocarem no mercado de trabalho. Vejam, pessoal, por que eu estou fazendo esse discurso? Porque eu não tenho conteúdo para dar? Eu tenho conteúdo para cacete para dar. A gente tem conteúdo assim saindo pela janela. Eu não dou conta de todo o conteúdo todo semestre. Porque direito penal, processo penal 1 tem conteúdo assim que não dá mais. Só que, gente, é fundamental que de vez em quando eu lembre vocês o privilégio que é estar numa faculdade, a facilidade que é adquirir conhecimento no nosso tempo e a carreira brilhante que vocês podem ter. Eu nunca na vida vou me negar a entregar as minhas armas para vocês. Isso aqui que eu estou passando para vocês são as minhas armas. É como eu cheguei aonde eu cheguei. Eu tenho 29 anos, eu tenho um mestrado, eu estou com um doutorado engatilhado, eu sou professora em 2 instituições, eu tenho um escritório sólido, uma casa que eu alugo, pago um aluguel caríssimo e consigo. Eu sou muito feliz, eu tenho muito orgulho do que eu conquistei. Eu não tenho ninguém no direito, eu não tenho o sobrenome do direito, apesar de eu ter o Marins Bertoldi, né? O Marins Bertoldi não é meu parente, né? Vocês chegam lá também, vocês conseguem. Eu estou contando isso não para me achar, para falar, como eu sou foda. Isso não tem necessidade de fazer isso. É para falar para vocês que eu saí do mesmo lugar que vocês e que hoje eu tenho uma vida confortável e muito boa e que vocês conseguem também. E que as armas que eu usei não são armas caras, não são armas inacessíveis. Vocês estão entendendo? Dá para fazer? E que relativamente você conseguiu conquistar em pouco tempo. Em pouco tempo, gente. Se você se formou com 21 anos, isso tem 8 anos só. Sim, e veja, foi no ano que eu fiz 22, né? Então, tem 8 anos, realmente. Tem 8 anos que eu me formei, 5 anos que eu tenho escritório. Mas em 5 anos você conseguiu conquistar teu nome. Gente, dá para fazer, sabe? Eu sei que o momento que a gente está vivendo é um momento, assim, de luto, de tristeza. Eu não posso nem falar muito porque eu começo a chorar. Porque quando eu paro para pensar, gente, que mais da metade, eu choro de verdade, tá? Mais da metade dos brasileiros não tem garantia de ter comida na mesa no dia seguinte, não sabe se vai comer amanhã. Mais da metade, gente, por conta da situação da pandemia e da situação econômica. As pessoas não têm dinheiro para comer no dia seguinte. E a gente tem acesso à faculdade. Você viu quanto que cresceu o número da pobreza? Absurdamente, Diego, absurdamente. E a gente eu fiquei horrorizado o dia que eu vi. A gente tem comida na mesa, a gente tem acesso à faculdade, a gente tem acesso a curso grátis. Galera, mais do que... A linha da pobreza cresceu 94%. É muito, gente, é muito. Então, assim... É desesperador. É claro que vocês vão ficar... Não é porque a gente tem comida na mesa, que a gente tem acesso à faculdade, que a nossa saúde mental tá boa. É claro que vocês vão produzir menos do que vocês gostariam. É claro que vocês vão ser tomados por desmotivação, por tristeza, por uma série de coisas. Eu não tô aqui para julgar e falar, vocês têm tudo e estão reclamando do quê? Não é isso. Eu tô querendo tentar motivar vocês, lembrando que a gente tá, me coloco no mesmo grupo que vocês. A gente tá magoado, a gente tá triste, a gente tá preocupado. Às vezes a gente tá preocupado que não sabe como vai pagar a faculdade. Quantas coisas vocês podem estar vivendo, né? Eu não vejo nem a carinha de vocês, quem dirá saber como vocês estão se sentindo no coração, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não permitam que o período que a gente está vivendo tire os sonhos de vocês. Veja, professora, eu passei, nós temos salão, né? Eu temos salão. Nós passamos 30 dias fechados, sem faturar. Assim, o que deu uma alavanca na nossa vida, assim, para conseguir não fechar o salão, não encerrar as atividades, foi que a Ju teve uma ideia de vender voucher para realização pós-pandemia, pós-lockdown, para a gente sustentar o salão. Mas e meus funcionários? Meus 25 funcionários, que trabalham hoje para receber amanhã, para comprar, para pagar a comida de ontem. É muito difícil. Dias. Foi 30 dias. É muito difícil. Assim, eu não tive a oportunidade sequer de conhecer todos vocês, né? Então, eu não consigo nem imaginar o que vocês estão passando. O que eu posso oferecer para vocês como professora
é um planejamento de esperança. É o que vocês podem fazer para que os dias futuros de vocês sejam melhores que os dias presentes. Aí, por que eu vim aqui entregar as minhas armas para vocês de novo, né? Dar de novo algumas dicas. Porque eu nunca, quero deixar isso bem claro, eu nunca vou ver vocês como concorrentes. Eu tive professores que viam os alunos como concorrentes. Tipo, eu não posso entregar todo o ouro, porque depois vem para o mercado de trabalho e vai tirar o meu espaço. Eu não penso assim. Eu vejo vocês como aliados. Porque amanhã ou depois, o Iago vai ser delegado, o Matheus vai ser advogado, a Ana Beatriz vai ser juíza, a Letícia vai ser promotora, o Diego vai ser advogado de outra área ou da mesma área, e vocês serão meus parceiros. Vocês vão fazer parte dos meus aliados. E eu quero ter fortes aliados. Eu quero que vocês cresçam, que vocês sejam fortes aliados. Eu quero que vocês prosperem, que vocês tenham carreiras sólidas, porque nós seremos aliados, né? Um professor... Me fugiu agora o nome daquele palestrante, professor, aquele gordinho, barbudo, qual é o nome dele? O Cortella? Cortella, isso. Ele falou que o primeiro passo do sucesso é dividir o conhecimento. Mas eu não tenho dúvida disso, Diego. Eu não tenho dúvida. Primeiro passo, ele falou assim, o primeiro passo que você dá para você conquistar o sucesso absoluto é dividir o conhecimento. Segundo passo, mostre como você chegou lá. Mostre como você chegou lá. Porque se você mostrar, a pessoa pode te mostrar áreas que ela também pode te ajudar a você ir mais longe. Claro. O conhecimento guardado para você é um conhecimento morto. Sem dúvida. É um conhecimento que não vai ter crescimento, porque você chegou no limite do conhecimento. Alguém pode agregar para você. Claro. Agora, claro. se você não dividir, se você guardar só para você, isso vai ser um conhecimento morto. Vai se extinguir ali com o teu conhecimento. É exatamente isso, Diego. E assim, eu fico pensando, né? Eu acho que alguns de vocês podem até achar que eu estou falando besteira, que eu estou enrolando, enfim. Mas eu sei que para outros é importante, porque eu estou recebendo umas mensagens aqui em box, em separado, né? Estou bem feliz com as mensagens que vocês estão me mandando. Pode parecer besteira isso que eu estou falando, mas assim, eu juro para vocês, gente, que para todos vocês existe algum espaço no direito. Pode ser que vocês não tenham encontrado ainda, mas para encontrar, vocês têm que procurar. Vocês têm que procurar. Tem muito tema que está chegando agora. Gente, tem áreas que eu queria advogar, que dá dinheiro, que está quente. Só que, veja, chega um momento na carreira que a gente tem que escolher uma área para se especializar, senão a gente perde autoridade na área que a gente já advoga, né? Então, eu sou advogada criminal e eleitoral, especialista em crimes eleitorais e da administração pública. Se eu começo a fazer direito médico, as pessoas vão falar, peraí, mas ela não era advogada da administração pública? Entendeu? Isso me prejudica mais do que me ajuda. Mas tem áreas, gente, que dá para você nadar de braçada, que não tem especialista, que tem pouco especialista, ou que tem especialista charlatão, que precisa de coach de cursinho bosta de Instagram, né? Que tá bombando. O cara não faz cliente suficiente para ele para ter tempo de dar curso de advocoach. Gente, eu não tive tempo nem de subir as aulas de vocês da semana passada, até desculpa. Não tive tempo, de tanto que eu tô trabalhando. Vou ter tempo de fazer advocoach para os outros? Não tem tempo, né? Quem está advogando pesado não tem tempo. Então, assim, não caiam nesse papinho, pessoal. Não caiam nesse papinho de advocoach e invistam no conhecimento de vocês. Nós temos acesso a conhecimento gratuito. Vocês têm toda a condição de fazer a carreira de vocês. Pode ser que direito penal, processo penal, não seja o forte de vocês. Não tem problema. Não tem problema. Procurem o professor da área que vocês acham que é o forte de vocês. Vai trocar ideia com o professor de tributário, vai trocar ideia com o professor de administrativo, pegue livro, pegue curso. Todo professor, pessoal, vai ter prazer em indicar isso para vocês. Falar, pô, faça esse curso, está gratuito. Leia esses livros, estão de graça. Né? É livro de graça. Pô, aqui a gente gasta aí 30 e poucos pila de Netflix, não sei quanto de Disney Plus, não sei quanto de Amazon Prime, não sei quanto... Deixa eu contar para vocês. Se você assina Amazon Prime, você tem acesso a um monte de livro da Amazon. E você está deixando de aproveitar, tá? No Amazon Prime tem livro gratuito, a dar com rodo. Gratuito não, né? Você está pagando a assinatura da Amazon Prime. Mas tem um monte de livro incluído nessa assinatura da Amazon Prime. Vai ler, cara. Lê um pouquinho antes de dormir. Você já parou para pensar que se você ler 10 páginas todo dia antes de dormir, no final do mês você leu um livro inteirinho, de cabo a rabo? Dá 300 páginas, 10 páginas por dia.
É gostosinho ele antes de dormir, gente. É melhor que ver série, que você assiste os caras se matando, se atirando e daí tem pesadelo à noite, certo? Lê um livrinho, você vai dormir gostosinho, cara. Vai dormir, ó, nota 10, acorda no dia seguinte com a pele boa de quem tirou uma soneca show. Diogo tá contando pra gente que tem um site de cursos gratuitos da FGV. Gente, é maravilhoso o site da FGV. Diogo, manda depois o link lá no grupo da faculdade. Certo, pessoal? Sei que eu investi aí uns 40 e tantos minutos tendo esse papo com vocês, mas é que eu sei que o quinto período é uma bosta de motivação, né? Não de conteúdo, porque vocês têm matérias maravilhosas como o processo penal 1, mas de motivação é um período difícil. E o momento que a gente está passando é um momento extremamente desmotivador, em que a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Em que a gente fala, cara, quando que vai acabar? Como que vai acabar? Aonde que eu vou arrumar emprego nessa situação? Faça o seu. Faça o seu caprichadinho, que vai ter espaço para você. Me falaram isso na faculdade. Ju, faça o seu. Porque qual que era o meu choraminho na faculdade? Ai, não tem ninguém do direito na minha família, ninguém para me dar uma oportunidade, meu inglês é meia boca, meu espanhol é meia boca, não, todo mundo vai olhar para minha cara e vai achar que eu sou burra, porque eu tenho cara de burra. Ah, bababi, bababó, né? Ficava eu choramingando a vida, né? Eu gosto de direito penal, eu sou mulher, ninguém respeita a mulher advogada criminalista, não sei o quê. Realmente, é uma bosta. Mas tem espaço. Tem espaço, eu sou prova viva que tem espaço. Falaram para mim, faça o teu espaço que vai dar tudo certo. E deu, gente. Então, eu tô falando para vocês. Façam o espaço de vocês e vai dar tudo certo. Eu prometo para vocês que se vocês fizerem tudo com capricho na faculdade e buscarem, como diria o nosso consagrado ET Bilu, e buscarem conhecimento, pessoal. Vocês lembram desse meme do ET Bilu na época de vocês? Busquem conhecimento. Gente, esse meme é ótimo. Se você não conhece, digita no Google. Vai pesquisar o meme também. Busquem conhecimento, pessoal. Vão atrás desses cursos. Tem muita coisa grátis e dá para vocês fazerem a carreira. Deixa eu dar um último exemplo para vocês. Tudo bem que é filho do homem, né? É um cara que tem nome já. Lá em São Paulo tem o Dr. Durso, que é muito famoso. E ele tem um filho, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é o fulaninho Durso. Ele tem 4 filhos, mas um deles resolveu, durante a faculdade, construir a carreira dele como direito digital. Então, ele fez uma porrada de curso de direito digital, uma porrada de curso, e produzia conteúdo assim, no Instagram, dos mais bobinhos que você possa imaginar. Como coloca a dupla verificação no Instagram, no Facebook? Como coloca a dupla verificação no WhatsApp para você não cair em golpezinho, tal? E começou. O que ele fez? Durante os 2 últimos anos da faculdade, ele construiu o nome dele como autoridade de direito digital, porque não tinha ninguém falando disso na época. Hoje em dia, cara, você pega podcast, entrevista, só dá o piá. Só dá o piá. Tudo bem que ele era filho do Durso, mas ele fez o caminho dele, porque o Durso é criminalista, né? Então, tu pode fazer o teu caminho, né? Não desanime, não desista, não deixa a lombeira te pegar, não fica assistindo aula de pijama, não fica fazendo as coisas de qualquer jeito, não fica, cara. Tira força, assim, alinha teu chakra e tira força do fundo do coração, mas faça direitinho, que eu prometo para vocês que vai compensar, que vai valer a pena, certo? Certo, pessoal? Então, beleza. Professora, eu tô meio desanimado, tal, queria trocar uma ideia, ou, queria uma dica de um curso X. Manda mensagem para mim lá no Moodle, gente. Eu indico algumas coisas para vocês. Contem comigo, me aproveitem, vocês pagam para me usar, certo? Então, me aproveitem. A professora, ficou meio esquisito isso daí. Para usar meu cerebrinho, gente. Meu cerebrinho está à disposição de vocês. Vocês podem usar meu cerebrinho à vontade, certo? Pede indicação de curso. Pede indicação de livro. Eu estou aqui por vocês. A turma de vocês, em especial, é uma turma muito inteligente. É uma turma que faz perguntas pertinentes, né? Infelizmente, o Marco não está aqui hoje para dizer o quanto amo o Marco. Estou sempre dizendo o quanto amo o Marco. Mas é uma turma muito boa, né? Talvez direito penal, processo penal não seja o objetivo de vocês, mas não tem problema. Procurem um professor da área de vocês. Não deixem a peteca cair no 5º período. Tá bom, meus queridos? Vai valer a pena. Vai valer a pena, prometo para vocês. Hoje eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus, e assim, porque eu aproveitei as oportunidades que me foram dadas. Vocês têm a oportunidade de fazer ensino superior, vocês têm a oportunidade de fazer um curso de língua, vocês têm a oportunidade de fazer esses cursos gratuitos, não deixa passar, né?
dividindo uma questão muito pessoal minha, a minha avó, por parte de mãe, ela é filha de negro com indígena, né? Cabocla, misturinha ali de negro com indígena. E a minha avó teve uma vida muito sofrida e ela nunca pôde estudar. E ela é uma mulher extremamente inteligente. E eu cresci com a minha avó falando para mim, ai filha, a avó queria tanto ter estudado, porque a avó é inteligente. Eu falo, vó, você é muito... Minha avó é muito inteligente, ela tem uma visão tão acurada do que está acontecendo politicamente, ela faz conta de cabeça, porque quem não tem estudo vai trabalhar com comércio normalmente, né? Então ela fez muito comércio, ela teve tudo que é negócio, ela teve salão, Diego, ela teve ateliê de costura, um monte de coisa. Então ela é muito boa de matemática, ela tem um raciocínio rápido. E eu cresci ouvindo isso da minha avó, pô, eu queria tanto ter estudado, eu queria tanto ter estudado. E eu imagino que a situação de vocês, de alguns de vocês, seja muito parecida, né? Que os avós... E uma coisa interessante deles é que eles não, como eles não sabiam fazer no papel, né, professora? Geralmente era mental. Então isso treinou a forma de cálculo deles muito mais rápida. A gente às vezes tem que pensar muito, tem que fazer no papel. A gente é calculadora, né, Diego? Naquela época não tinha calculadora não. Não. Então assim, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes, né, a nossa geração é a geração de transformação da nossa família. É a primeira geração que está tendo as coisas mais fáceis, né? A minha mãe fez faculdade adulta. Eu joguei a vida no modo easy, cara. Fiz escola particular, fiz faculdade que meu pai pagou. Pô, que oportunidade de ouro que a minha avó não teve, que era muito mais inteligente do que eu. Né? Então, dito tudo isso, quero dizer duas coisas para você. Primeiro, não é vergonha estar desanimado no 5º período, não é vergonha estar desmotivado no período que a gente está vivendo, não é vergonha nenhuma. Ninguém está 100%. Não é vergonha estar desanimado. Segundo, não é porque você está desanimado agora que você precisa se entregar para o desânimo. Não se entregue para o desânimo. Se permita motivar. Quando for buscar um curso, não busca um curso pé no saco. Se você odeia matemática, não vai fazer um curso de previdenciário para passar raiva. Você já tem a faculdade para passar raiva, certo? Vai fazer um negócio que te dê tesão de fazer, que se ache massa, para ver se você sai desse buraco de desmotivação do 5º período. Para mim, o que me tirou do buraco do 5º período foi um grupo de pesquisa sobre direito penal internacional que tinha na faculdade. Falei, puta, que negócio interessante, diferente, né? Aproveitei para minha vida profissional, não diretamente, mas foi um conhecimento muito interessante. Então, olhem também para as áreas de interesse, ainda que não tenha o resultado profissional imediato, vai trazer fruto para vocês. Certo, meus queridos? Vamos para a nossa aula? Que ainda dá tempo de aprender alguma coisa hoje? Espero que tenha dado uma levantada em vocês, assim. De vez em quando a gente tem que fazer isso, né? Porque o desânimo vem pesado no 5º período. Vem forte, né? Não podemos se entregar, pessoal. E nesse período parece que ele veio dobrado, né? Pô, 5º período com pandemia, galera, vocês estão sobrevivendo, assim, né? Eu tô fazendo hoje o resgate do soldado Ryan aqui, né? Mais ou menos isso. Foda, pessoal. Eu sei que tá difícil. Tá difícil pra mim ficar motivada também. Tem dia que eu acordo que eu não tô afim de nada. Falo, pô, que desgraçaiada, né? Mas daí a gente respeita esse dia, né? Fala, pô, hoje eu não tô legal. Beleza, eu vou fazer o mínimo que eu preciso para existir. Vou comer, vou tomar banho, vou fazer o que eu preciso fazer no meu trabalho do jeito que der, né? E amanhã será outro dia. Mas não se entregue no 2º dia. Não se entregue. Falei, não, ontem eu já tirei um dia de luto, hoje vamos pro pau, né? Hoje vamos estudar, hoje vamos fazer curso, hoje vamos tentar se animar. O que vai me motivar hoje, né? Então, busquem esses espaços de motivação nesse momento, né? Busquem cursos interessantes. Tem curso de tudo que vocês possam imaginar, pessoal. Tudo que vocês possam imaginar. Direito e gênero, direito digital, administração pública, tributário, criptomoedas, tudo que vocês possam imaginar. A gente tem acesso a tudo. Busca um negócio que te interessa. Ai, prof, mas acho que eu nunca vou trabalhar com direito e moda. Não interessa. Você está interessada? Parece legal? Faz o curso. Faz o curso para você se animar, para você ver que tem espaços diferentes no direito. Vale a pena. Certo? Aula passada, pessoal, a gente terminou com o Ministério Público. Hoje nós vamos falar um pouquinho de autoridade policial. A gente já trocou uma ideia durante a matéria de inquérito sobre as autoridades policiais, né? Mas eu acho que é interessante a gente fazer algumas
lembranças aqui sobre este sujeito processual que tem uma importância bastante significativa. Então, vamos lá. As partes, pessoal, não podem recusar uma autoridade policial. Então, olha que interessante. A gente falou nas aulas passadas sobre suspeição, sobre impedimento, sobre algumas características que estão presentes nos sujeitos processuais, como os juízes, como os promotores, né? Que a gente pode falar também da suspeição. No caso da autoridade policial, não existe suspeição e não existe impedimento, o que significa que não cabe exceção de suspeição em relação às autoridades policiais. Então, vamos supor que quem está investigando, pessoal, é desafeto do investigado. Não vai caber exceção de suspeição, não vai caber exceção de incompetência. O que vai ser cabível, pessoal, é a demanda, a lembrança para a autoridade policial de que eles têm o dever de se abster de atuar no inquérito se estiverem presentes as causas de suspeição. Esse dever, pessoal, não é um dever legal, é um dever moral, é um dever ético, certo? Então, professora, na qualidade de defensor, se eu percebo que o investigador é um desafeto direto do meu cliente, não tem nada que eu possa fazer, eu vou simplesmente ter que aceitar aquela pessoa como condutora ali do inquérito policial, como condutora da investigação? Não, pessoal. Não significa que você vai ter que aceitar quieto. Né? Existem algumas alternativas que são alternativas de questionar a questão moral. Então, você pode, de repente, fazer uma reclamação na corregedoria. Essa seria uma saída. Na corregedoria da polícia, pedir para outro investigador, peticionar, dizendo, doutor, chegou ao nosso conhecimento que o senhor é desafeto pessoal do investigado, né, para não macular as investigações, faça a remessa dos autos. Mas vejam que não existe fundamento legal. Segundo o Tornag, que é o autor que eu uso ali para fundamentar o meu slide, é um dever puramente ético, certo? Puramente ético. Não tem suspeição, portanto, de autoridade policial, não tem impedimento de autoridade policial, não tem aquele papo de, o delegado que funcionou no inquérito antes era meu primo, estou impedido, meu primo não, né? Meu tio, estou impedido de funcionar no inquérito? Não, não estava impedido de funcionar no inquérito. Não existe impedimento nem suspeição. O que existe é um dever ético, puramente ético, nos casos de suspeição. Lembrem, pessoal, que o impedimento está ligado a condições, a características objetivas. Enquanto a suspeição, ela tem características mais subjetivas, certo? Mas do sentimento, da impossibilidade da gente exigir que aquele julgador consiga ser efetivamente imparcial. Então, nessas situações de suspeição, nós podemos requerer a autoridade policial que, por um dever ético e não legal, reconheça a sua impossibilidade de atuar naquela investigação. Certo, pessoal? Tranquilo? Não tem, portanto, suspeição e impedimento de autoridade policial. Tranquilo? Lembrem também, pessoal, fazendo aqui um remember, que a gente não fala, olha, a Penélope veio assistir a aula hoje. Oi, Penélope. Viram que ela me respondeu? Muito bem, Penélope, muito educada. Sucesso. Então, pessoal, vamos lembrar também na questão da competência, que a gente não fala de incompetência da autoridade policial, certo? A gente fala de ausência de atribuição. A ausência de atribuição per se também não gera nenhuma espécie de consequência. Tranquilo, pessoal? Não existe, portanto, incompetência da autoridade policial, não existe incompatibilidade. O que existe é um dever puramente ético de respeito às hipóteses de suspeição. Alguma dúvida, pessoal, com relação às autoridades policiais? Tudo tranquilo? Vamos supor, pessoal, que o pai... Deixa eu ver quem tem cara de filho de pai delegado aqui. O pai do Gabriel Fronza é delegado. E daí o Gabriel, pessoal, é pego... Tudo isso é falso, tá? Eu estou inventando coisas sobre o Gabriel, não pode fazer bullying com o Gabriel depois. O Gabriel é pego dirigindo alcoolizado. E por coincidência do destino, o pai dele é delegado da Delegacia de Crimes de Trânsito. É ético, pessoal, que o pai do Gabriel seja responsável pela investigação do Gabriel?
não é ético. Conseguem perceber? Por mais que não tenha a hipótese de suspensão, efetivamente, é antiético que ele toque esse inquérito. Eu ia te imputar um crime mais grave, Gabriel, mas daí eu olhei para tua carinha querida e fiquei com dó. Eu preferi um crime mais light. Certo? Então, pessoal, não é ético, seria antiético o pai dele tocar esse inquérito. Então, os policiais normalmente apontam esse dever ético de não ser responsável pela investigação e passam para uma outra polícia. Como não tem problema de competência, mera atribuição, uma outra delegacia vai fazer a investigação e apurar aquele inquérito. Essa seria a postura mais ética. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos que vamos. Acusado. Vamos lá. Antes da gente falar da figura do acusado, eu quero lembrar para vocês de algumas terminologias que são muito importantes a gente conhecer. Como a gente sabe, pessoal, o acusado é o sujeito passivo da ação penal, ou seja, nós falamos em acusado quando a gente já tem uma ação penal pública ou privada em desenvolvimento. Então, olhem lá o artigo 69 do Código de Processo Penal Militar. É ele que traz para a gente o significado de acusado. Considera-se acusado aquele a quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida. Antes desse momento, pessoal, nós chamaremos aquele indivíduo de indiciado, investigado ou denunciado. Vamos colocar isso numa linha do tempo para ficar bem claro para vocês? Quem que é o acusado, quem que é o indiciado, quem que é o investigado. Então, vamos lá. Essa semana, já comentei com vocês na aula de ontem, fui eu vítima de injúria e difamação na internet. Né? Foram lá me xingar no Google do escritório. E hoje derrubaram o nosso site. Você veja que coisa louca, gente. As retaliações. E não é cliente não, viu? Porque a gente está de boa com todos os nossos clientes. Isso é intriga da oposição. Então, começou... Estou sendo perseguida, professora. Estou sendo perseguida real, gente. Coisa horrorosa, né? Eu sou tão boazinha, não brigo com ninguém. Enfim. Começou a investigação. Temos um sujeito, portanto, suspeito aqui, nesse momento na investigação. Outro marco que nós temos. Indiciamento. Tudo isso durante inquérito policial, né? Próximo marco que nós podemos ter, pessoal. Oferecimento da denúncia. Outro marco que nós podemos ter. Recebimento da denúncia. Finalmente, pessoal, nós podemos ter aqui a condenação. Vamos, então, aprender, isso aqui não me ensinaram na faculdade e eu passei vergonha um tempo até aprender as terminologias certas. E eu não quero que vocês passem por isso, certo? Não permitirei que vocês passem vergonha. Então, vamos lá. Durante esse período aqui, pessoal, nós estamos vivendo um momento de inquérito policial, certo? Aí a gente tem um limbo aqui. E após o recebimento da denúncia, nós podemos chamar esse período aqui para frente. Deixa eu fazer de outra cor, né? Ficar mais bonitinho. De processo penal, efetivamente, de ação penal, né? Então, aqui nós temos ação penal. Se nós formos dar um nome para esse período completo, pessoal, nome técnico, né? Para esse período completo aqui, sem se referir efetivamente ao inquérito policial, porque pode ser outra investigação, nós podemos chamar esse período de investigação preliminar. Lembram? Todo esse período aqui é investigação preliminar. Como que nós vamos dar o nome
para o sujeito passivo da relação processual em cada um desses momentos. Então, começou a investigação. A gente tem um juízo aqui de probabilidade. Provavelmente foi o fulano de tal, né? Por enquanto, pessoal, ele pode ser chamado de investigado, certo? Ele também pode ser chamado de suspeito. Essas são as terminologias corretas. Indiciou, obviamente, já podemos chamá-lo de indiciado. Ofereceu denúncia, denunciado. Recebeu a denúncia, acusado, réu. Condenou, aí sim, a gente pode chamar ele de condenado. Ou podemos continuar chamando de réu, ou se estivermos em um recurso de recorrente. Certo? Curiosidade, nas relações do habeas corpus, que vocês vão aprender com o Pontaroli no semestre que vem, nós chamamos quem impetra o habeas corpus de impetrante, que normalmente é o advogado, tá? Normalmente é o advogado. Com um T só. Advogado. Nós chamamos a autoridade que realizou o ato coator de impetrado. E o réu, denunciado, indiciado, a depender do momento que você entrou com habeas corpus, nós chamamos de paciente. Certo? É o paciente do habeas corpus. Que é o investigado, denunciado, réu, depende do momento processual, porque o habeas corpus pode ocorrer em qualquer um desses momentos processuais. Certo, meus queridos? Então, essas são as terminologias corretas. Professora, se eu estiver fazendo uma peça e chamar errado o cara, chamar o sujeito passivo ali de denunciado e ele está sendo investigado, vai ficar feinho, né? É isso que vai acontecer. Você vai ser prejudicado, vão deixar de avaliar a tua peça, vão considerar o réu indefeso, nada disso. Nada disso vai acontecer. Mas é indicado, pessoal, que vocês sempre utilizem a terminologia correta de acordo com o momento processual. Não é incomum que a gente pegue terminologias erradas. É muito raro quem seja chato nesse nível que eu estou sendo aqui. Mas eu estou aqui para isso, certo? Vocês têm que sair daqui sabendo certinho como que funcionam as terminologias. Salvar esse quadrinho aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vejam que é tudo a mesma pessoa. É só o momento processual que muda. É o mesmo cara. Certo? Tranquilinho na paz? Beleza. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, isso aqui também é importante, né? Ação penal privada, nós temos sujeitos diferentes. Então, vamos lá. Vamos para uma ação penal privada. A gente não ofereceu uma denúncia. Na ação penal privada, nós iremos oferecer uma queixa-crime. Ofereci a queixa-crime, o sujeito ativo é o querelante e o sujeito passivo, ou seja, o que seria o equivalente ao réu, certo? É o querelado. Vou deixar aqui no canto, pessoal, para não ficar muita confusão, tá? Mas eu estou falando deste momentinho aqui do oferecimento da denúncia. Tá, mas essa seta aqui ficou péssima, né? É. Bom não tá, né? Mas dá para entender, que é o objetivo. Certo? Então, nesse momento aqui de oferecimento da denúncia, podia ter colocado aqui embaixo, né? Também estou variando. Se a gente estiver falando de uma ação penal privada, a gente vai falar nessas terminologias aqui. Querelante e querelado. Tranquilo, meus amores?
Tudo certinho? Estamos bem entendidos? Salvar o quadrinho aqui de novo. Vamos voltar lá para os slides, ver se a gente consegue terminar o conteúdo da agenda. Uma discussão muito interessante, moderna, bacana, para a gente ter sobre a figura do acusado. É a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vejam, quando a gente estudou a teoria da pena juntos, a gente aprendeu que o objetivo do direito penal, que o objetivo da aplicação da pena é a retribuição, certo? E a ressocialização. Então, nós temos algumas empresas que podem ser acusadas de crimes. Um caso que vocês devem estar acompanhando, se não estão acompanhando, se informem, é o caso Samarco. Já que a gente falou de Brumadinho, de Brumado aqui hoje, foi na turma de vocês que eu falei? Não lembro mais. Talvez tenha sido no anterior. Samarco, pessoal. Foi a nossa, professora. Foi a de você? Eu não sei mais, gente. Não sei mais. Hoje foi Estava contando que o teu cliente de Brumado. É verdade. Foi na de você. É que eu acho que eu falei na outra também, Diego. Então, não sei mais quem sou, onde estou, né? Mas estamos aí. Então, vejam só, pessoal. Em Brumado, a gente teve um acidente. Alguns chamam de acidente, outros chamam de outras terminologias, né? Mas, para todos os efeitos, a gente teve um acidente que implicou na morte de pessoas com o vazamento de uma represa, né? Em Brumadinho. E a gente teve também essa situação em Mariana. Nós estamos tendo um problema muito grave, especificamente com o caso de Mariana, em que a Samarco, que é uma das operadoras dessas barragens, né? Ela declarou falência. E ela não está querendo cumprir os acordos que foram realizados através da Fundação Renova para efetivamente indenizar as pessoas que são partes, que foram vitimadas, né, por essa desgraça que aconteceu em Mariana. Aí pergunto para vocês, nós temos no nosso direito penal brasileiro a possibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas dentro do contexto de crimes ambientais. Porque entende-se que no direito ambiental especificamente é possível, tem uma função da pena, principalmente na questão da ressocialização no sentido de conscientização das empresas de que elas não podem cometer crimes ambientais. Um caso como esse da Samarco nos chama muita atenção, porque ele também coloca para nós reflexões sobre essa possibilidade de extensão de responsabilização da pessoa jurídica. Será que não é um crime o que não os dirigentes, mas a empresa Samarco fez? Será que a gente não podia entender isso como uma ruptura significativa, um desrespeito ao bem jurídico essencial, que é o bem jurídico da vida? Então, essa é uma briga, pessoal, teórica no direito penal ferrenha, porque quem é a favor da penalização da pessoa jurídica é muito a favor, e quem é contra, quem é mais purista no direito penal, é muito contra. Fala, não, a gente está falando de ressocializar pessoas, a gente está falando de punir o indivíduo. Como que a gente vai desnaturalizar o direito penal para aplicar para a pessoa jurídica? Fato é que a gente admite a responsabilização da pessoa jurídica na lei de crimes ambientais, é admitido, e há uma discussão muito latente, muito moderna, sobre a extensão desse entendimento para crimes outros, né, da pessoa jurídica. Que tipo de pena se aplica à pessoa jurídica, pessoal? Normalmente as penas restritivas de direitos, né? Então, multa, impossibilidade de contratação com o poder público, não pode mais participar de licitação. Claro que a empresa não pode ir presa, né? Você tem que colocar essa marca na cadeia. Mas você tem como aplicar algumas penas bem típicas do direito penal, restritivas de direito. Esse tema não é pacificado. A gente tem professores pesos pesados dos dois lados, mas é claro, pessoal, que a responsabilidade penal da pessoa jurídica ainda não é algo definido dentro do direito do Brasil, apenas para os crimes ambientais. Certo, galerinha? Tudo tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui. Ok, professor. Beleza. Então, vamos lá. Todo acusado, pessoal, ele vai fazer o exercício da autodefesa, certo? O que é o exercício da autodefesa? A defesa do acusado ela é separada em autodefesa e defesa técnica. A defesa técnica aqui no Brasil é obrigatoriamente feita pelo
advogado, com OAB, devidamente inscrito, com a inscrição regular, etc. O acusado não tem a opção de exercer a própria defesa técnica, igual alguns estados nos Estados Unidos admitem. Aqui no Brasil tem que ter advogado. Se não constitui advogado, vai nomear a defensoria, vai nomear um defensor dativo. Tem que ter advogado. E nós temos a autodefesa. A reflexão da autodefesa é aquela que a gente faz no papo de bar, de que a pessoa pode se recusar a fazer o bafômetro. Isso é exercício de autodefesa. Existem atitudes que um réu pode ter durante o processo para o exercício da sua autodefesa. Essa autodefesa, ela é dividida em 3 aspectos: o direito de presença, o direito de audiência e o direito de postular pessoalmente. E é muito fácil confundir. Prestem muita atenção, porque aqui é muito fácil de confundir. O direito de presença é o direito de estar nos atos processuais. E isso inclui, pessoal, estar presente na audiência. Estar presente na audiência não é direito de audiência. É direito de presença. Vou repetir. O direito de estar presente na audiência não é direito de audiência. É direito de presença. O que é o direito de audiência? É o direito ao interrogatório. É o direito de manifestar a sua versão perante o juízo. Certo, pessoal? Então, se eu afirmo numa questão para vocês, qual direito qual espécie de exercício de autodefesa garante ao acusado o direito de estar presente na audiência? A resposta é direito de presença, não direito de audiência. O direito de audiência é o direito ao interrogatório. Certo? Fácil de confundir, né? Bem fácil de confundir, porque a intuição ela leva para outro caminho. E, finalmente, pessoal, nós temos o direito de postular pessoalmente. No direito civil, não existe direito de postular pessoalmente. No direito penal, a gente tem algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses é o direito do acusado de recorrer em nome próprio. Então, o acusado, no processo penal, pode, por exemplo, no momento em que ele vai realizar a ciência, manifestar a ciência da sentença, realizar um recurso de apelação, interpor um recurso de apelação. O que não é permitido, pessoal, em nenhuma hipótese, é claro, no direito civil, certo? Então, nós temos essas 3 espécies de realização da autodefesa do acusado. Para além disso, pessoal, nós temos uma discussão bastante sensível no processo penal com relação à revelia. O artigo 367 do CPP prevê que o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixe de comparecer sem motivo justificado. O que isso significa, pessoal? Que a partir do momento que o acusado é citado no processo, ou seja, que ele tem o conhecimento da existência do processo penal, ele tem o dever de comparecer aos atos. Se ele não atualiza o endereço dele, se ele deixa de ser localizado, se a justiça o procura e não o encontra, a consequência disso será a decretação da revelia. E prestem muita atenção, não é igual ao direito civil. No direito civil, o que implica a revelia, pessoal? A gente reputa os fatos como verdadeiros. No direito penal, não cabe você reputar os fatos como verdadeiros porque o cara não compareceu ao processo. Imaginem vocês, Diogo responde por um homicídio. Ele estava em outro país. Tem prova de que não foi ele. Aí ele deixa de comparecer no processo, que ele fala, não vou nessa bosta desse processo, eu nem estava aqui. Quero nem saber dessa merda, quero que morra esse processo. E daí não comparece aos atos. Aí a gente reputa os fatos como verdadeiros, e o Diogo, que estava em outro país, cumpre 30 anos por um homicídio qualificado. Gente, faz sentido isso? Você punir alguém porque ele deixou de comparecer no processo? Punir, eu digo, no sentido de reputar a acusação do Ministério Público como verdadeira? É evidente que não, gente, não faz o menor sentido, seria completamente sem pé nem cabeça. Então, é evidente que, em casos de revelia, as consequências no processo penal serão diferentes das consequências do processo civil. Que consequências que nós vamos enfrentar, pessoal?
no processo penal? Perde-se o direito de audiência. O réu perde o direito ao interrogatório se ele não comparece. Certo? Alguma dúvida, meus queridos? Tudo tranquilo? Vamos falar então rapidinho da figura do defensor, para que a gente conheça também algumas características. Desculpa, gente. Tomar um gole d'água. Oh, Deus. No contexto, pessoal, do processo penal, o defensor ele tem uma importância muito, muito, muito significativa, porque a defesa técnica ela tem por objetivo garantir a paridade de armas com o Ministério Público. A gente não tem como exigir de um acusado que ele tenha conhecimento técnico suficiente para fazer frente ao Ministério Público. Obviamente, gente, o defensor ele não tem o dever de ser imparcial. Ele vai atuar sempre na defesa do interesse do acusado. Sempre. Com isso, eu faço uma pergunta para vocês. Pode o defensor postular pela condenação? Pensem antes de responder. Pode o defensor postular pela condenação? Pedir em alegações finais que seja condenado seu cliente? Alguém tem uma opinião sobre isso? Ninguém? Tudo bem, eu conto para vocês. Até pode. Até pode. Vamos supor que o Lucas Sentini comete um crime. Um crime de furto. Ele vai lá e furta sei lá, uma vacina. Quando vai vacinar a avó dele, ele furta uma vacina. Ele não aguenta mais ficar em casa. Comete o crime de furto. E daí bate um arrependimento desgraçado, né? Ele fala, puta merda, por que eu fui furtar essa vacina, né? Tive um momento de ansiedade, de insanidade. Vou confessar o crime porque o furto tem pena baixa. Se eu confesso o crime, tenho menos de 21 anos, confesso o crime, minha pena vai ser ínfima, né? Melhor eu confessar. Tem como o advogado Lucas pedir absolvição, sendo que o próprio Lucas foi lá e confessou? Muitas vezes não, gente. Muitas vezes não. Isso já foi acordado entre réu e defesa técnica. O que o defensor vai fazer, portanto? Vai pedir a aplicação da pena mínima. É claro que você não vai escrever lá na tua petição, requer-se seja o Lucas condenado, né? Você vai escrever, requer-se seja Lucas, seja atribuída a Lucas a pena mínima, ante a existência de causas especiais de diminuição de pena, etc. e tal. Certo? Então, você não vai diretamente postular pela condenação, mas você vai postular pela aplicação da pena mínima, que é do interesse do teu cliente. O que não pode acontecer, gente, é igual eu já vi quando eu era assessora. Isso, Penelope. Quando eu era assessora, de pedirem a condenação, assim como se fosse o Ministério Público, o advogado despreparado, né? Isso é inadmissível, gente. Aí o réu é considerado indefeso, sem defesa técnica. Beleza? Então, existe uma diferença aqui bem significativa entre uma hipótese e outra. Né? Que espécies de defensores nós temos no direito penal brasileiro? Nós temos o defensor constituído, que é aquele que muitas vezes fez um contrato, efetivamente, e vai juntar a procuração nos autos. O defensor que tem procuração, o defensor constituído, ainda que ele cobre ou não cobre, certo? Se tem procuração nos autos, é constituído. O defensor dativo, que é aquele que se inscreve numa lista da OAB para nomeação por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos também a Defensoria Pública, que foi instituída aqui no Paraná bastante recentemente e que é um dos concursos, na minha visão, mais bonitos que você pode fazer com a tua carreira do direito, né? Você vai advogar para aqueles que não têm condições de pagar advogado. Eu acho que é uma das lutas mais belas que a gente pode seguir em nossa carreira é o concurso da Defensoria Pública. Certo? Essas são as espécies de defensor que nós temos no direito brasileiro. Aqui eu falo um pouquinho sobre a indisponibilidade da defesa técnica, né? Ela é necessária, indisponível e efetiva. O réu não pode abrir mão da defesa técnica. Ai, professora, mas eu orei, encontrei Jesus, eu não quero nem advogado, eu só quero cumprir a pena que eu devo, né? Não pode, gente. Você vai ter advogado de qualquer jeito, certo?
Você vai ter advogado, você pode confessar, você pode não requerer que seja aplicada a pena mínima, você pode se admoestar o quanto você quiser, mas defesa técnica você tem que ter nos autos. E o teu defensor, ele vai atuar no teu interesse, certo? Então, a gente não tem essa possibilidade de dispor da defesa técnica no direito processual penal brasileiro. Meus queridos e minhas queridas, nós teríamos que falar ainda do curador e do assistente de acusação. Eu vou falar de ambas as figuras de uma maneira mais objetiva, tá? E vocês podem fazer a leitura dos slides depois, e a aula que vem, se a gente precisar, a gente repassa, não tem problema nenhum. Então, primeiro, vamos falar aqui rapidamente do curador. O curador, pessoal, ele era nomeado para atender o réu, prestem bem atenção, para atender o réu entre 18 e 21 anos, quando a gente tinha a minoridade civil. Então, todo o processo de réu com 18 a 21 anos, a gente tinha a nomeação de um curador para acompanhar. Para além dessa hipótese, que não existe mais, lembrem que agora a maioridade civil e penal é aos 18 anos, nós temos a hipótese de nomeação de curador para o acusado em que é deferido, né, a abertura de incidente de insanidade mental. Lembram que a gente falou rapidamente, lá no terceiro período, sobre o fato de que alguns réus não cometem crimes? Eles acabam cometendo aí, quer dizer, eles cometem crimes, né? Mas eles não são apenados, eles sofrem, né, por serem inimputáveis, uma outra dinâmica processual penal. Para que essa outra dinâmica processual penal tenha início, eles devem ter comprovado a sua inimputabilidade ou semi-inimputabilidade em incidente de insanidade mental. No caso de instauração de incidente, é nomeado um curador para acompanhar o incidente de insanidade mental. Certo? Então, esta previsão está no artigo 149, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Eu já funcionei como curadora, em alguns casos, né, de réus alcoólatras e também de réus que estavam no espectro autista. Então, você vai até o IML, você acompanha a entrevista com o psicólogo, você acompanha a entrevista com o psiquiatra e você acompanha a legalidade e a regularidade daqueles atos que são realizados no incidente de insanidade mental, que vai concluir pela insanidade mental ou não. Beleza? E por último, pessoal, a gente tem a figura do assistente de acusação, que muitas vezes é confundido com a vítima, né? O assistente de acusação não é a vítima. Então, assim, por exemplo, no caso lá do Carme Filho, que a gente tinha assistência de acusação, que era uma representação da Cristiane Arede, eu uso esse caso porque é um caso que todos vocês conhecem, não era a Cristiane Arede a assistente ou melhor, não era o Elias Matarassad, o assistente de acusação, era a Cristiane Arede, representada por seu advogado. Então, quem pode ser assistente de acusação dentro do direito penal, processual penal brasileiro? Algumas figuras que estão previstas lá no artigo 268 e 269 do Código de Processo Penal, e no artigo 270 também algumas previsões, elas podem se habilitar nos autos como assistentes de acusação. A assistência de acusação ela vai atuar de forma subsidiária ao Ministério Público, ela não substitui o Ministério Público, ela atua como um apoio ao Ministério Público na persecução penal. Então, a função exata do assistente de acusação é auxiliar o Ministério Público na ação penal pública. É uma parte coadjuvante, ou, como o pessoal gosta muito de latim, né, no direito penal, processual penal, ad coadjuvantum, a gente chama coadjuvando no direito penal e no processo penal. Vocês vão ver assistentes de acusação nas ações penais públicas durante a ação penal. Então, durante a investigação, a gente não tem a figura do assistente de acusação. É claro que a vítima pode habilitar um advogado nos autos, mas a gente não chama ainda de assistência de acusação porque sequer é denúncia. Então, não há acusação em si. Certo? Realizada, pessoal, a denúncia, recebida a denúncia, a vítima, ascendente ou descendente, cônjuge
podem habilitar um assistente de acusação que vai acompanhar o trabalho do Ministério Público, um advogado que os represente naquele feito. Tranquilo? Leiam os slides, se tiver qualquer dúvida a gente tira na semana que vem. Nós temos um feriado na quarta-feira da semana que vem, dia 21, certo? Em que nós não teremos aula. Mas, salvo o melhor juízo, a aula do dia 20 é normal. Não é terça, professora? Eu acho que Tiradentes é quarta, 21, né? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Uhum. Eu também tinha me confundido, Diego. Eu também achava que era na terça, dia 21, mas é quarta. Por isso que eu falei, porque você tinha falado na terça ontem. Eu tinha calculado errado, Diego. Fui eu que te induzi em erro. É na quarta-feira o feriado. Então, terça-feira, a gente vai ter aula de competência. Não irei cobrar competência na prova, porque está muito em cima, tá? Não irei cobrar competência na prova. Então, o conteúdo da prova de vocês vai até a aula de hoje, certo? Competência fica para a prova que vem ou para um trabalhinho. Provavelmente eu faço um trabalhinho de questões de ANAD para o semestre que vem, valendo 2 aí de matéria de competência. Tranquilo, meus amores? Peço desculpas se eu fui inconveniente no bate-papo que eu tive com vocês, mas eu tenho identificado um desânimo muito grande assim, dos alunos. Eu acho que é importante a gente lembrar para vocês que tem um propósito na escolha de vocês de fazer faculdade e que esse propósito é possível de ser atingido. Muitos de vocês terão sucesso. Muitos de vocês terão sucesso. Né? E vocês podem contar com a gente para atingir esse espaço de sucesso. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, professora. Força, Obrigado. não desanimem, tá? Vai passar e vão ter períodos melhores e vocês têm toda a condição do universo de ter uma carreira brilhante e a gente vai trabalhar sempre para isso juntos. Tá bom, meus queridos? Obrigado. Se cuidem muito e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Super beijo. Fodeu. Até mais. Até mais.